Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja assistindo, ouvindo ou aonde você esteja ouvindo. Queria primeiramente agradecer a você por estar ouvindo o maravilhoso G-Podcast, podcast do amante de Fórmula 1. E bem como a gente anunciou nas nossas redes sociais, se você não nos segue, por favor, pode seguir, pod_GP, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente anunciou que a gente ia fazer uma série especial sobre as equipes, né, que estão compondo o grid desse ano. E se você viu o post, você provavelmente sabe que hoje vamos falar da AlphaTauri. Estou aqui com meu amigo de infância, Gustavo. Dá um oi aí, Gustavo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. E então vamos começar, né, do começo da AlphaTauri, de antes de se chamar AlphaTauri. Começa muito antes, cara, uma história de mais aí de 30 anos, né? Começa em 1985, quando a equipe se chamava Minardi. Uma minúscula equipe que sequer fez uma história gloriosa no esporte. A equipe ficou, só uma introdução antes, a equipe ficou quase 20 anos compondo o grid de Fórmula 1 e tem uma ficha técnica e tanto que a gente vai falar mais pro final de quando a gente terminar a história dessa equipe. Então explica aí o começo da Minardi, Eduardo. Bom, o dono dela, né, o Minardi, ele fundou a equipe. E o primeiro GP foi no Brasil, que a equipe não conseguiu terminar também. Foi uma equipe que durante o ano todo só conseguiu concluir 3 provas. 3, cara. Tipo, houve troca de motor pro GP do Brasil e os 2 carros abandonaram porque o motor não funcionava. Não, e pior, eles tinham um motor Ford Cosworth no começo, trocaram para um motor turbo que eles acharam que seria mais eficiente, e não conseguiram terminar a prova. Pois é, são 3 provas concluídas num ano inteiro, entendeu? Então a equipe da Minardi não teve muita sorte na sua primeira temporada. Não foi uma estreia gloriosa. Pois bem, já em 86 a equipe teve uma temporada com 30 abandonos e o melhor resultado da temporada foi um 8º lugar, que na época, em 86, não pontuava. Sim, não pontuava. Em 88, a Minardi conquistou o primeiro ponto da equipe na 4ª temporada, que acabou com a Minardi em último lugar com um mísero ponto. Já tá melhor que a Williams de 2020, que terminou a temporada em último lugar com nenhum ponto. As coisas da vida, né? Em 89 foram uns anos que não condiziam o que estava sendo a Minardi, né? Foram uns anos de ouro ali naquele mar de empecilhos que aconteciam. A esperança tomou conta do coração do fã da Minardi. E a gente vai ver que a Minardi tinha bastante fã até, tá? Tinha. Por mais que a gente veja que todo como era o começo da equipe, tinha até bastante adeptos, como dizia o poeta. Bom, a Minardi chegou, o piloto Martini, que depois a gente vai falar um pouco mais dele, chegou em 5º lugar no GP da Grã-Bretanha, a primeira vez que os 2 carros da Minardi pontuaram. Um grande feito para a Minardi, que hoje em dia a gente pode comparar a Minardi a Haas, Alfa Romeo. Equipe de fundo de pelotão. Equipe de fundo. Raro pontuar. A Minardi era raro pontuar. A equipe terminou em 10º lugar, novamente, com 6 pontos. 10º lugar, para quem não entende de Fórmula 1, existem 10 equipes que compõem o grid. O 10º lugar é o famoso último lugar. E já nos anos 1990 a equipe não pontuou. Tem um fato interessante na temporada de 90. Deixe-me averiguar. O Martini, que a gente chegou a já mencionar na temporada de 88, conseguiu o feito histórico de colocar um carro da Minardi para largar em 2º lugar, na primeira fila, atrás apenas de Gerhard Berger da McLaren. Um fato interessante de se notar é que o Gerhard Berger era companheiro de Ayrton Senna na McLaren. Ou seja, Martini, numa Minardi, conseguiu ficar na frente de Ayrton Senna na classificação. Pelo menos na largada. Largou em 2º, mas terminou sem pontuar. Sem pontuar de novo. Porque o ano de 1990 da Minardi foi um ano sem pontos. Sem ponto nenhum. De novo, né? Aí já em 91 houve uma mudança. Com o motor da grandíssima escuderia Ferrari. A equipe conseguiu um 4º lugar em Imola e em Estoril. E terminou em 7º, a melhor classificação da história no Mundial de Construtores da equipe, até então. E Martini em 11º no Mundial dos Pilotos.
Já o Mundial dos Pilotos existem 20 pilotos disputando, para quem não sabe, 2 pilotos por equipe. E o Martini terminou em 11º, uma posição honrosa para o que estava sendo a Minardi. Tudo que a gente vai falar aqui, você tem que ter em mente que a gente estava falando de uma equipe horrorosa. Sim, uma equipe minúscula. A equipe menos competitiva uma das equipes menos competitivas da história do esporte. Aquele tipo de equipe que abandona e você não sabe por que saiu. Você não viu ela na transmissão. igual quando aconteceu agora na primeira corrida de 2021 com o Latifi. Ele saiu e ninguém sabia por quê. É mais ou menos o que acontecia com a Minardi. Em 92 teve uma troca de motor. E em 92 teve a contratação de um piloto. Brasileiro. Interessante falar que em 92 correu a Minardi. Ela trocou de motor com a Lamborghini, com os V12 da Lamborghini, e contratou um piloto de sobrenome interessante aí, Christian Fittipaldi, sobrinho de Emerson Fittipaldi, campeão brasileiro, se eu não me engano, bicampeão brasileiro, que correu pela equipe aí uns aninhos e inclusive teve um momento um pouco conturbado. Christian Fittipaldi, que é filho do Wilson Fittipaldi, irmão do Emerson Fittipaldi, que você pode contar aquela história lá do Porsche do Wilson, sim, com o Wilson e o Emerson Fittipaldi. É interessante falar dos Fittipaldi. Tem uma entrevista onde o Emerson Fittipaldi, o bicampeão mundial, e o irmão dele, o Emerson ele acabou de comprar o primeiro Porsche da história do Brasil. Eles eram de uma família um tanto quanto bem endinheirada. E o Emerson Fittipaldi acaba de comprar o primeiro Porsche da história do Brasil. E assim que ele chega em casa, com 100 km rodados, ele sequer tinha pisado direito no acelerador do Porsche, porque um Porsche fazer 100 km desculpa, besteira. E assim que ele chega em casa, o Wilson todo empolgado fala: Mano, me deixa eu dar uma volta no teu Porsche. E aí é aquela velha história do não empreste seu carro pra ninguém. Não empresta, pelo amor de Deus, porque Wilson Fittipaldi tomou o Porsche e na primeira curva ele parte o Porsche ao meio numa batida. Um Porsche bateu num poste. E parte aí o carro ao meio. Não foi que ele bateu, quebrou o retrovisor do Não, ele não arranhou a lataria, ele partiu o carro ao meio. E acaba aí a história a breve história do primeiro Porsche da história do Brasil, o primeiro Porsche de Emerson Fittipaldi. Mas muito bem, vamos continuar falando dos Fittipaldi agora, mas dessa vez o Christian Fittipaldi, sim, que em 93, correndo pela Minardi, ele classificou o carro da equipe como uma máquina mortífera. Um assento, uma cadeira elétrica. E engraçado falar isso porque nesse mesmo ano, em Monza, o Fittipaldi sofre uma batida ali chegando lá na linha de chegada e o carro dele vira simplesmente um mortal. Parece cena de corrida. Como é o nome do desenho lá que eles caçam pombo? É corrida maluca, né? Maluca, parece cena de corrida maluca. O cara vira um mortal. Não, mas essa parte de caçar o pombo é um spin-off de corrida maluca. Sim. Pega o pombo. Verdade. Você me pegou. Não sou tão adepto assim, tão conhecedor de desenhos, desculpa. Mas é uma cena de filme, o cara virar um mortal num carro de Fórmula 1, um carro que é socado no chão, que é feito pra não sair do chão. E o carro dele cai em pé. E o carro dele cai em pé e cruza a linha de chegada. Em oitavo. Em oitavo lugar. A equipe terminou com 7 pontos e em primeiro lugar... Foi em oitavo lugar no Mundial de Construtores. Uma posição honrosa até então. Honrosa. Pra Minardi, que era uma equipe minúscula, você tem que ter isso em mente, né? Bom, eu acho que é interessante a gente pontuar agora que a gente está falando para Minardi, principalmente para quem está entrando na Fórmula 1. Não são os 20 pilotos que lutam pela primeira posição. Não são os 20 pilotos que lutam para ganhar a corrida. Muitos pilotos têm ali suas batalhas internas contra um piloto companheiro ou contra alguma equipe menor. Então muitos deles lutam para pelo menos pontuar. Muitos deles lutam para ficar na frente, por exemplo, uma McLaren luta para ficar à frente de uma Renault, mas não luta para ganhar uma corrida muitas das vezes. Então é importante você que está chegando não pensar assim, ele não ganhou a corrida. Então tá mal, entendeu? É importante a gente, porque assim, a gente que tá no Brasil, é meio que quase impossível a gente traçar um paralelo de um esporte com o futebol, que é um esporte muito conhecido, muito sabido aqui no nosso país, entendeu? Sim.
E é basicamente isso, cara. Não são todas as equipes do Campeonato Brasileiro que lutam por título, que brigam por título. Isso pode variar dos mais variados motivos. Pode ser por dinheiro, pode ser pela construção da equipe, como a equipe foi construída. E é basicamente isso, cara. Muitos lutam só pra não ser rebaixados. Justamente, você tem que ter em mente de que nem sempre não ganhar significa que você perdeu. Sim, exato. É basicamente isso. E na Fórmula 1 são 20 assentos, um número ridículo para o tanto de piloto que existe, e são os 20 melhores do mundo. São os 20 melhores, todos ali têm capacidade, teriam capacidade de ganhar. O caminho para a Fórmula 1 é muito longo. Você passa por muitas categorias, do kart até a Fórmula 2. Eles praticamente nasceram já pilotando um kart. É uma peneira muito, muito fina. Não é porque Ferrari ou McLaren ou Haas não ganhou que eles não são um time bom. Ou não. Parceiro, todos os pilotos que estão no grid hoje são muito bons. São muito bons. Todos, sem exceção. Bom, de 1993 até mais ou menos 2000, a equipe Minardi viveu anos terríveis. Não pontuava direito, a equipe cheia de dívida. Inclusive chegou à beira da falência em 2001. Depois dos maus resultados dos anos anteriores, entendeu? Sim. Já em 2002 a equipe apostou alto, mirou alto. Contratou o já veterano na época, né, Jos Verstappen. O Fênix, que saiu lá do acidente, que houve um acidente de abastecimento com o Jos Verstappen, se eu não me engano, na Benetton. E aí o cara simplesmente pegou fogo, porque esqueceram de desacoplar a mangueira, ou desacoplaram com ela ainda irrigando, não vou me recordar agora. Mas ele pegou fogo. Mas ele ficou banhado em gasolina e pegou fogo. Simplesmente. E saiu do carro xingando todo mundo, porque Verstappen é de família. Bom, mas a equipe mesmo apostando alto, trazendo um cara do calibre do Verstappen, terminou o campeonato sem pontos. Que a melhor colocação foi do próprio Verstappen, que foi apenas um nono lugar. Não brilhou. E em 2004 acabou um ano ruim também, entendeu? Sim. Voltando, e já em 2005 tivemos uma grande mudança. Em 2005... Aí começa a história que nós conhecemos. A história da Toro Rosso, que posteriormente virou AlphaTauri. A Red Bull precisava de uma equipe irmã, uma equipe menor, para servir como uma academia prática dentro da Fórmula 1 para os seus pilotos. Então ela compra a falida Minardi, que vira a Toro Rosso. Que a gente vai explicar um pouco mais depois sobre esse nome, mas antes a gente tem que dar uma ficha técnica do que foi a italiana Minardi. Bom, foram 20 anos de escuderia, 38 pontos, 345 corridas, sendo que 25 dessa a equipe não largou. Cara, é ridículo. É ridículo. Tu conseguiu 38 pontos em 20 anos. E teve uma largada na primeira fila com o segundo lugar do Martini. E eles tiveram, em 20 anos, uma volta na liderança. Não é uma corrida, é uma volta na liderança. Cara, foram 345 corridas. 320, sem contar as que eles não largaram. Cada uma dessas 320 teve no mínimo 50 voltas. E eles conseguiram uma volta. E foram 38 pilotos ao longo de 20 anos de equipe. Com 38 pontos, um para cada piloto. Foi uma equipe completamente ridícula do esporte. Fracassada. Mas a gente vai ver que mudou bastante depois da compra da Red Bull, pra ver que dinheiro às vezes faz milagre. Dinheiro faz muito milagre. E é interessante a gente analisar o que era a Minardi de fundo de pelotão nos anos 80 e o que é hoje a Haas de fundo de pelotão nos anos 2020. Porque a Haas, mesmo sendo uma equipe de fundo, que não pontua, ela ainda consegue completar todas as corridas, pelo menos. A Minardi não conseguia, cara, fazer 3 Às vezes não largava, cara. 3 corridas numa temporada é ridículo. Na segunda temporada da equipe conseguiram concluir apenas 3 corridas. Ridículo. Então, Red Bull compra a Minardi. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa compra, porque tem alguns fatos interessantes, né? O Paul Studart, que era o dono da equipe da Minardi, alegou ter mais de 40 propostas para vender a equipe. Mas ele tinha em mente que a venda para uma equipe que mantesse a sede em Faenza, na Itália. Sim. E foi isso que a Red Bull fez. Para que você que não sabe, Toro Rosso é Red Bull em italiano. Sim, senhor. E ele... como é o nome do cabra? Paul Studart.
Ele também queria uma equipe que levasse a Minardi adiante, que fizesse a Minardi voltar à época ali do Martini correndo em segundo lugar. Uma equipe que brigasse. Uma equipe que brigasse. Eles só queriam uma equipe competitiva, entendeu? Sim, italiana. E aí foi aí que surgiu a Scuderia Toro Rosso. Scuderia é um nome dado a estábulos reservados a cavalos de corrida. E também para equipes italianas de automobilismo. Então, Scuderia Ferrari, Scuderia Toro Rosso, Scuderia Alfa Romeo. Essas daí. Bom, em 2006 foi a estreia da equipe Toro Rosso, né? E foi um ano bom, Eduardo? Foi. Assim, uma estreia, terminou em 9º lugar, à frente de duas equipes que também estavam estreando, a Super Aguri e a Midland. Esse 9º lugar, se engana você que acha que foi com uma briga de pontos, acontece que a Toro Rosso ficou apenas com 1 ponto, e essas duas equipes estreias não conseguiram nenhum. E é basicamente isso, o ano de estreia da Toro Rosso, 1 ponto. Bom, já em 2007... Aí a gente chega num ano interessante. Porque Scott Speed, um dos pilotos da Toro Rosso no ano de estreia, é dispensado, o Scottinho Velocidade. E ele não fazia jus ao nome. Não fazia jus ao nome. E eles contrataram um piloto alemão estreante na Fórmula 1. Um tal de Sebastian Vettel, que tinha corrido pela BMW Sauber. Em uma corrida, era piloto de teste. E substituiu o piloto da Sauber em uma corrida. E fez uma corrida até boa. E a Toro Rosso ficou de olho e falou, esse cara é interessante. E esse tal de Sebastian Vettel novato fez o primeiro ponto da equipe neste ano, 2007. Sim, senhor. Trazendo um pouco mais de esperança pro futuro da equipe, já que era um piloto tão novo e com tanto potencial. Sebastian Vettel, que vocês ainda vão ouvir muito falar aqui, em 2 episódios dessa série. No episódio da Red Bull e no episódio da Scuderia Ferrari. Pois bem, em 2008 já ele estava buscando a consolidação dele, né? O Vettel conquista a primeira pole position e a primeira vitória da carreira e da equipe, tanto a Toro Rosso quanto a Minardi. São de 85 a 2008, são quantos anos, Eduardo? Tu que é bom de matemática. Quem disse que eu sou bom de matemática? A gente faz podcast porque a gente não foi... Sei lá, deve ser uns 23 anos. 23 anos. 23 anos. São 23 anos buscando essa pole position e esse... É um pódio? É uma vitória, cara. Uma vitória. São 28 anos, 23 anos buscando isso e chega Sebastian Vettel... Depois do segundo ano dele... No segundo ano dele na Fórmula 1 e consegue isso. E foi o que a gente estava comentando até. O Sebastian Vettel conseguiu o feito de perder o BV, o BVL e a virgindade na primeira festa dele. Uma coisa de maluco. Um feito histórico, Bom, a equipe da Toro Rosso terminou a temporada em 8º lugar. Em 6º lugar, feito esse que só vai se repetir alguns anos na frente, já em 2019, outra parada. Pierre Gasly e Daniel Kvyat. E ficou com o até então recorde da equipe, tanto que quando a gente fala equipe Toro Rosso, a gente também vai incluir a Minardi, entendeu? Incluir a Minardi. E ficou com até então recorde da equipe no Mundial de Pilotos, 8º lugar pro Vettel. O novato Sebastian Vettel. No Mundial de Pilotos. Em 2009 o Vettel sai e depois desse grande ano que foi de 2008, né? Perdendo o BV, o BVL e a virgindade, como o Eduardo disse, o Vettel sai e vai para a irmã mais velha, Red Bull. E a equipe não repete o ano anterior, que consegue um último lugar. E aí o Sebastian Vettel vai para a irmã mais velha, Red Bull, e a equipe da Toro Rosso não repete o ano anterior e fica em último lugar, comparado com o ano do Vettel, um resultado miserável. Em último lugar com míseros 8 pontos. É uma verdadeira vida de altos e baixos está vivendo a Toro Rosso, né? É o mal da equipe satélite, né? Aquela equipe acaba que você fica dependente. Sim. Você não fica com muita perspectiva de crescer tanto. Como eu disse, a Red Bull precisava de uma academia prática na Fórmula 1. Então, a missão da Toro Rosso, da antiga Toro Rosso, a nova AlphaTauri, é simplesmente formar pilotos e quando o piloto fica bom, Red Bull. Exatamente isso. Vaza pra Red Bull. Bom, em 2010 a equipe resolveu se separar da Red Bull quando a gente fala de montagem de veículos. Sim, então, eles usavam o mesmo chassi até 2010. Então eles quiseram produzir o próprio carro e produziram. Sim, senhor. E ficou ruim, foi um ano ruim, foi um ano mediano. Foi um ano ruim.
Foi um ano mediano para a equipe, mas aí a gente vai ver agora em 2011 foi outro ano mediano. Terminou em 8º lugar no Mundial de Construtores com 41 pontos, bastante ponto. Em 2012 chega Daniel Ricciardo, que você talvez conheça aí se você assiste o novo grid da Fórmula 1, que não fez uma boa temporada, não foi uma boa estreia pro Daniel Ricciardo, ficou atrás do companheiro de equipe dele, Que era o Vergne. Wegener. Que é aquela disputa que a gente fala que normalmente os pilotos competem contra os próprios companheiros de equipe. O principal adversário é o seu companheiro de equipe. Porque ele tem o mesmo carro, tem a mesma atenção e a mesma velocidade, ou seja, o que ganhar é o melhor piloto. A mesma atenção na teoria, né? É. Porque a gente vê por um... Vemos aí na Red Bull que ela não é tão boa assim. A Red Bull não dá a mesma atenção para todo mundo. É aquele pai que tem um filho preferido. Exatamente. Já em 2013 houve uma significativa melhora na equipe da Toro Rosso. O Ricciardo terminou o ano em 14º lugar no Mundial dos Pilotos, à frente do seu companheiro Wegener, que terminou em 15º. Mas eles fizeram uma boa campanha, terminaram em 6º e 7º. Eu não vou me lembrar a corrida, mas foi o melhor resultado deles no ano. E o Wegener foi, companheiro do Ricciardo, foi desaprendendo a correr ao longo do ano, o que terminou assim, fez ele terminar atrás do seu próprio companheiro de equipe, que estava apenas na sua 2ª temporada na Fórmula 1. É incrível como isso acontece com muita frequência, cara. Aconteceu com o Vettel e desaprendeu a correr do nada. Aconteceu depois do GP da Bélgica com o Wegener. Como é o nome do cabra? Wegener, né? Aconteceu depois do GP da Bélgica com o Wegener. E são estrelas em ascensão que do nada esquecem o que é o volante, esquecem o que é correr de Fórmula 1. É duro. E nessa temporada, o Daniel Ricciardo vai para Red Bull. Sim. Aquela mesma coisa que a gente falou, que todos os ídolos em ascensão da AlphaTauri antiga Toro Rosso vão para... Vale lembrar que 2010, 2011, 2012 e 2013 foi o ano do tetracampeonato do Sebastian Vettel. Os anos do tetracampeonato do Sebastian Vettel, né? Sim, Sebastian Vettel que estreou na Toro Rosso como piloto principal, né? E depois que ele saiu, ele foi campeão. Foi campeão. Bom, já em 2014, depois da saída do Ricciardo, chegou o Kvyat, o torpedo soviético. E a equipe sofreu com a mudança no regulamento lá dos motores que aconteceu nesse ano. Sim. Foi trocado o motor da... Qual motor? Eu não vou me lembrar agora qual motor a Toro Rosso usava, mas foi trocado por motor Renault, né? Tinha que ser Renault. Não, mas mudaram o regulamento dos motores lá. Isso foi uma mudança do regulamento. Sim, então corta. Me confundi. Houve a mudança do regulamento em 2014 para os motores turbo híbrido, que trouxe uma série de problemas para várias equipes, incluindo Ferrari. Mas trouxe a ascensão. E trouxe a ascensão para uma equipezinha que você deve conhecer aí, uma tal de AMG Petronas Mercedes. Depois disso eles despirocaram no esporte. Voaram, meteram um rojão no rabo da Mercedes e foi. Tu gosta dessa expressão, né? Tu falou no primeiro episódio, tu falou agora de novo. Tu gosta de antecipar. Bom, ainda assim, mesmo com essa dificuldade diante do regulamento que várias equipes tiveram, né? A equipe da Toro Rosso terminou o ano em 7º lugar com 30 pontos. Sim. Foram mediano. Bom, já a gente pula agora para 2015, né? Sim. Bom, a Toro Rosso em 2015 apostou na prole de campeões, trazendo o filho do que correu pela Minardi, agora o filho, né? Max Verstappen, um tal de Max Verstappen. Que vocês devem conhecer. E Carlos Sainz Jr., filho do Carlos Sainz, que tinha sido campeão mundial de rally. Sim. E nesse ano de 2015, a Toro Rosso ela teve problemas com o motor da Renault e terminou apenas num mediano 7º lugar. E a Renault mostrando que é Renault, né? Não, acontece que você tem que se acostumar a um motor do tamanho do motor que é o motor da Renault. Às vezes assim não acontece, tipo, da equipe Ohana, com tamanha responsabilidade que é carregar no seu carro o motor da equipe Renault. Muito carro e pouco piloto ou muito piloto e pouco carro? Muito carro e pouco piloto. Será? Com certeza. Max Verstappen, Carlos Sainz. Muito carro e pouco piloto. Será? Bom, em 2016 a gente teve o que a gente vai ver que depois se tornou algo normal, né? Uma troca entre a Red Bull e a Toro Rosso. O Max Verstappen foi promovido à equipe da Red Bull e o Dani Kvyat, que tinha sido promovido anteriormente à Red Bull, foi novamente rebaixado agora para a equipe da Toro Rosso. Mostrou que não tinha
como é que eu posso dizer? Não é carga, cara, é... Garra. Não, mostrou que não tinha categoria pra ficar... Não tinha o refino. Não tinha o as, o que de piloto Red Bull. Que um piloto Red Bull tem que ser um cara arrojado. Como o Max Verstappen. E foi Sebastian Vettel, né? Bom, Kvyat não mostrou o brilho. Bom, essa aqui eu gostaria de falar. Em 2017... vale lembrar que em 2016, depois dos problemas que tiveram em 2015 com o motor da Renault, a equipe da Toro Rosso optou pelos motores da grandíssima escuderia Ferrari. Grande Ferrari. Em 2017, depois do desastre que tinha sido causado... Papo, rapaz, é muito motor pra pouco piloto. pelos motores da Ferrari, a equipe da Toro Rosso voltou a usar os motores da equipe da Renault e manteve seus pilotos. Papo. Voltou de onde nunca devia ter saído, entendeu? Viu que o melhor... É uma questão de... não tem nem argumento, sinceramente. Toda equipe que tem motor Ferrari vai mal, bicho. Eu não sei que diabo é isso. Parece uma maldição, é uma cumba. Não funciona nos chassis. Bom, já em 2018 foi a estreia do que vocês agora conhecem, né? Obviamente conhecem, Sim. Pierre Gasly. Um grande piloto. Eu considero o Gasly um dos grandes pilotos dessa geração. E houve uma troca de motor. A equipe como vocês podem ver, a equipe da Toro Rosso e da Red Bull estavam gostando de trocar de motor nesses tempos e trocaram. E depois de uma série de desavenças que houve com a equipe entre a equipe da Red Bull, Toro Rosso contra a Renault, né? Eles trocaram de motor da Renault para a Honda. Pra Honda, que vai trazer em 2021 sérias mudanças aí, né, quanto aos pilotos. E depois da mudança, a gente viu que a equipe da Red Bull ficou bastante competitiva, cara, batendo aí de frente com Mercedes. A equipe da Toro Rosso ainda conseguiu se consolidar mais ali numa equipe de meio de tabela, brigando ali com as equipes. E a equipe da Red Bull conseguiu ser a grande frente à Mercedes. Eu acredito que depois já tinha começado um pouco com a independência do chassi, mas depois do motor Honda, a equipe da Toro Rosso ela se desvinculou dessa ideia de equipe satélite, né? Equipe de formação. Ela já não é mais uma equipe de formação hoje, eu acho que se vê pouco disso. E hoje eu acho que é mais uma equipe de meio de tabela correndo por si só, correndo com... Uma equipe que tem, assim, suas raízes tentando buscar sempre jovens pilotos que têm potencial. Sim. A gente vê isso com os atuais pilotos da equipe que correm em 2021. Mas a questão que eu quero chegar é que a equipe... A da Toro Rosso ela já não corre mais para formar pilotos para a Red Bull, ela tá correndo por vitórias aí com o Gasly. Ela tá correndo para pontuar mesmo. Sim, justamente. Em 2019, o Kvyat conseguiu o segundo pódio da equipe, depois de uma corrida meio maluca aí na Alemanha, no GP do Nordschleife. O segundo pódio da história da equipe, contando Minardi e Toro Rosso. O primeiro tinha sido obtido através da vitória lá do Sebastian Vettel. E o Gasly, que tinha ido para Red Bull em 2018 para 2019, foi rebaixado. E o Albon, que corria com o Kvyat, foi promovido aí para Red Bull. Coisa que aconteceu hoje de novo, que o Albon foi tirado o Albon tá na Alpine, né? Alpine? Ocon está na Alpine. O Albon foi retirado da Fórmula 1. O Albon, qual é? A gente viu que ele ocupava? Acho que ele é piloto de teste de alguma equipe. Ele é piloto de teste da AlphaTauri. Da própria AlphaTauri? Da própria AlphaTauri. Bom, nesse 2019 também a equipe da Toro Rosso fez história, sendo a única equipe... Fora Mercedes e Ferrari, que eram as grandes equipes ali, que conseguiram colocar os dois pilotos no pódio no mesmo ano. Não foi, obviamente, na mesma corrida, mas foi no mesmo ano. E lembrando que o Gasly conquistou a vitória, se eu não me engano, no Brasil, né? Ou foi um pódio? Não, foi 2020, foi um pódio. 2020 é a vitória. Foi, verdade. Foi o pódio no Brasil, depois daquela totosada lá do Vettel no Albon, que tirou o primeiro pódio do Albon, que seria pela equipe da Red Bull, não pela Toro Rosso. Em 2020, acaba a história da Toro Rosso, que muda de nome aí para uma tal AlphaTauri. Muda de nome, muda de cor. Muda de nome, muda de pintura. Vamos falar aqui um pouco da ficha técnica da história da escuderia Toro Rosso, que teve sua estreia no Bahrein em 2016, e teve 268 corridas, nenhum campeonato de pilotos, nenhum campeonato de construtores, uma vitória, muito à frente da Minardi, não chegou nem perto, 3 pódios, muito à frente da Minardi,
Uma pole position. Uma pole position que a Minardi nunca fez, uma volta rápida que a Minardi nunca fez. Não, se não me engano, a Minardi tem uma volta rápida, né? Não. Não? Não. Ah, tá bom. Uma volta rápida que a Minardi nunca fez. E a Minardi, em contraposição da Minardi, que fez 38 pontos, a Toro Rosso, em 15 anos? 15 anos. 15 anos fez 400. 5 anos a menos da Minardi. 5 anos a menos que a Minardi, fez 499 pontos. Lembrando que essa vitória e essa pole position foi do querido Sebastian Vettel na Sebastian. mesma corrida. Na conseguiu mesma corrida. A pole position e a vitória. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre a AlphaTauri, que é a nova, né? Que é a Toro nova. Rosso. Bom, em 2020 o Pierre Gasly conquistou a primeira vitória dele da carreira. Uhum. E do novo nome, AlphaTauri, né? Se a gente levar em consideração Minardi, Toro Rosso e AlphaTauri, é a segunda vitória da equipe. Segunda vitória da equipe. Segunda vitória da equipe e o terceiro pódio. Comparando aí Pierre Gasly a talvez podemos comparar, né? Sebastian Vettel, mas com uma vamos dizer que com o Pierre Gasly houve ali talvez uma queima de etapas. Uma queima de etapas também. Ele foi chamado muito cedo, eu acho, para a equipe da Red Bull. Mas acho que também tiveram muito pouca, por mais errôneo que seja, muito pouca paciência com ele. Sim, a Red Bull e a AlphaTauri, a equipe, o conglomerado ali, Red Bull, ele é uma equipe que não tem paciência com seus pilotos. É uma equipe que busca eficiência. Se você não se adaptar bem, se você não se adaptar rápido como o Max Verstappen e o Sebastian Vettel se adaptaram, você tá fora, cara. É uma equipe muito instável. Falta um pouco de paciência. Falta um pouco de paixão. Eles acham que qualquer piloto que se preste tem que ter um desempenho próximo ao que é o Max Verstappen. Sim. E é como acho que foi o próprio Horner que disse, Horner que é o chefe de equipe da Red Bull, pra quem não sabe, foi o próprio Horner que disse, eu acho, pela Netflix, lá no Drive to Survive, ele falou que se você comparar o seu desempenho ao do Max Verstappen, você é um merda, cara, independente do que você fizer, tá ligado? Porque o Max Verstappen é um piloto muito acima da média. Do nível de Lewis Hamilton. Sim. A temporada de 2020 permaneceu com Gasly e Kvyat, mas o Gasly... tu já falou, né? Sim, o Gasly conquistou a primeira vitória da equipe. Agora em 2021. Em 2021, Yuki Tsunoda substitui Daniel Kvyat em uma parceria aí, uma proposta da parceria dos motores Honda que necessitavam de um piloto japonês no grid. Yuki Tsunoda aqui também, pra mim, tem uma grande expectativa, é um grande piloto. Agora falando do ano de 2021, a gente vai falar muito mais do que a gente espera pro ano, né? Sim. Porque é o atual ano que a gente está fazendo. Ora. É. E qual é a sua expectativa, Eduardo? Bom, a equipe da AlphaTauri. Acho que a equipe da AlphaTauri vai fazer muito bem o papel do que era da Toro Rosso, como você falou. Vai ser uma equipe que vai se consolidar ali no meio de tabela. Sim. Tem pilotos que eu considero de bastante potencial. Até eu acho que o Gasly, obviamente, já mostrou mais do que o Tsunoda, porque o Tsunoda está estreando na Fórmula 1. Sim. Mas o Tsunoda teve um desempenho bastante interessante na Fórmula 2. Então acho que é um piloto que é pra gente ficar de olho, cara. Foi um piloto que fez uma bela corrida agora no Bahrein. Mas eu acho que é uma dupla de pilotos interessante, a dupla da AlphaTauri. Em que colocação a AlphaTauri se classifica no Mundial de Construtores? 8º lugar. 8º? 8º. Dos 10? Os 10, quais são os Na frente, atrás da Alfa Romeo? Não, 7º. Não, 7º. Na frente da Haas, da Alfa Romeo e da Williams. Eu acho que briga ali com a Aston Martin ali pra ver. Sim. Mas eu acho que termina em 7º, 6º. Atrás de McLaren e... Atrás de McLaren, atrás de Alpine. Alpine. Eu sempre confundo Renault e Alpine. Pra você, Pierre Gasly ou Yuki Tsunoda? Yuki Tsunami, pequeno Tsunami. Pierre Gasly. Pierre Gasly? Pra mim, Pierre Gasly. Eu vejo mais nele do que eu vejo no Tsunoda. Não que eu não veja nada no Tsunoda, longe disso. Eu vejo um piloto muito potencial. Mas eu acho que o Gasly, além de estar mais pronto, já me mostrou mais. Querido Gustavo, quais são as suas expectativas para esse ano de 2021 com a equipe da AlphaTauri que tem Pierre Gasly e o Tsunoda como pilotos? Cara, no Mundial de Construtores eu acredito que eles fiquem na frente da Aston Martin. Na frente? Na frente.
Porque apesar de ter Sebastian Vettel, é interessante a gente pensar nisso, porque Sebastian Vettel fez história pela equipe história pela equipe da Toro Rosso. Mas eu acredito que a AlphaTauri aí, a nova versão da Toro Rosso, vai acabar na frente dele por causa de estreia de equipe. Tu acha que o carro da AlphaTauri é um carro muito bom. Mas é melhor que o da Aston Martin? Provavelmente pelo fator estreia de equipe. Eu acho que a Aston Martin não tem o cacife, que eu queria falar a palavra antes, quando eu estava me referindo ao Kvyat. Eles não têm o cacife de time, eles não têm a estrutura de time que a AlphaTauri tem. Normalmente as temporadas de estreia de equipe são bastante... conturbadas. Exatamente, como a gente viu aqui ao longo da história. Da Minardi, na verdade, foram uns 20 anos de equipe que foram conturbados. Os 20 anos aqui foi uma merda. Mas eu acredito que Toro Rosso acabe na frente da Aston Martin. E acredito que Yuki Tsunoda pontue mais que Pierre Gasly. Porque Pierre Gasly, apesar de ser um cara mais experiente, é um cara que disputa mais. E quanto mais você se arrisca, mais você tem probabilidade de dar errado. Então eu acho que o Pierre Gasly ainda vai abandonar muita corrida, como ele abandonou a primeira corrida do Bahrein desse ano. Então, acho que é basicamente isso. É basicamente isso. Eu acredito que o Tsunoda vai ser um piloto mais constante. Então é basicamente isso, a história. E com que time do futebol brasileiro você compararia a AlphaTauri? A AlphaTauri. Um time ali de fazer jovens, ídolos. Um time ali de fazer jovens, um time ali de meio de tabela. Tá aí, um time que eu compararia. Eu acho que eu compararia, sei lá, com o Atlético Paranaense, um timezinho assim. Eu veria mais com o Santos, que já teve sua época de glória. Mas o Santos é um time gigantesco. Mas comparado com... Eu não entendo muito de futebol. Você que entende de futebol e está vendo isso, você deve estar me xingando por comparar a AlphaTauri. O Santos é um time de muitas glórias, um time de campeão, de campeões, de campeonatos. Mas eu vejo por causa da formação de jovens ídolos. Pra mim, qualquer um que passa ali no Santos, pra mim é cara que vai... Eu acho que o Atlético Paranaense não por ser muito dessa questão dos jovens, mas acho que ser um time que está obtendo as maiores glórias agora no presente, mais recentemente. Um time que antes não era um time tão bem visto ali, um time que está conseguindo ser maior agora. Então eu compararia a AlphaTauri com o Atlético Paranaense, lembrando que a gente vai fazer isso todas as equipes. Todas as equipes. Pra, tipo assim, como eu tinha falado já, pra gente... pelo nosso país, né, pra galera ter mais em mente, assim, ter uma maior noção do que é. Sim. Porque a galera tem uma maior noção do futebol aqui. Então eu compararia a AlphaTauri com o Atlético Paranaense. Eu vou deixar esse critério na mão do Eduardo, porque eu não entendo bolhufas de futebol. Não entendo nada. Eu só sei que chuta a bola e torço pro Flamengo. Só daí você pode tirar que eu não entendo muito de futebol. Então é basicamente isso. Esse foi a gente contando um pouco sobre a AlphaTauri, a Toro Rosso e a Minardi. Sim, senhor. Para você situar um pouco mais do que esperar dessa equipe e um pouco mais do background dessa equipe, né? Sim. E também escolher qual time é o seu preferido aí pela história, pelos dramas. Se eu fosse você, eu faria isso depois de todas as equipes já postadas na história. Mas é basicamente isso. A gente espera que você tenha gostado. Eu vou falar aqui um pouco do cronograma agora do G Podcast, que vai ter semanalmente episódios. Toda quarta-feira vão ter episódios novos, todas as quarta-feiras vão ter episódios novos. E segunda-feira vai ter E as segundas pós-corrida vai ter o comentando os GPs. Que vai ser uma coisa mais animada, e me desculpa aí se você sentiu um leve contraste entre a gente tava fazendo muito mais graça no primeiro episódio. Sim. Porque já é uma coisa que a gente tem. Porque essa aqui, falando das equipes, é uma parada que, querendo ou não, tem que ser mais documental. Mais informativo do que. Porque a gente tá fazendo pra tentar inserir gente no esporte. Sim. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa gosta de ouvir, por exemplo, os pós-corrida por causa das graças que a gente faz aqui, mas não entende muito do esporte. Isso é pra quem tá interessado em entender um pouco mais. E o nosso plano é fazer um podcast pra quem já assiste e pra quem quer começar a assistir Fórmula 1. E inclusive pra quem não assiste. Justamente, pra que você não se sinta tão alheio assim às coisas que a gente fala durante os pós-corrida. Então é isso. Acompanhe nosso Instagram, nosso Twitter, @pod_gp, pod com demudo. E muito obrigado por ter assistido.
Por ter escutado. Por ter escutado. Eu e o meu amigo Eduardo Garcia, nós nos despedimos de você. E até o próximo episódio, até a próxima segunda. Agora GP de Imola, de Emília-Romagna. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo, vitória da Ferrari. Eu aposto em vitória e o Vitória... Eu ouvi no futuro pra dizer que Max Verstappen ganha depois de batida de Lewis Hamilton. Beijo. Beijo, mamãe. Beijo, mamãe. Vai lá pra fora. Fala comigo. Pois é, então é basicamente isso. Eu acredito que se Max Verstappen ganhar, ele ganha disputando com Lewis Hamilton, não por causa de batida. Acredito que ganha disputando. Acredito que o carro da Red Bull esteja melhor do que o da Mercedes. Não. Tá bom. Mas acredito numa vitória da Ferrari também, porque tem quando... Fato casa. É fato casa, principalmente Ferrari, que é um time de tanta paixão. Pois é, então é basicamente isso. Você acompanha nossas redes sociais para saber o cronograma das escuderias que a gente vai passar. A gente vai também falar sobre algumas lendas que marcaram época no esporte. Terá stories meu e do Eduardo no dia da corrida. Terão stories meu e do Eduardo no horário da corrida, então fiquem acompanhando lá. A gente vai acompanhar dos nossos casos, do nosso maloca. E... basicamente isso. Obrigado você que ouviu, obrigado você que ouviu até agora. Fica de olho aí. E é basicamente isso. Obrigado. Muito obrigado.